sempre falo para elas que se eu tivesse conhecido Jesus, na idade que eu apresento Jesus para elas, eu teria tido escolhas diferentes. No meu tempo não tinha isso. E fiquei assim, encantada em ver o céu naquele lugar. Falei, Senhor, tu não disse que era para me abrir a célula agora no Covid? Então, cara, cria uma identidade em Cristo. Quando você cria uma identidade em Cristo, você não precisa de nada para te auxiliar. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Daniel Lucas e hoje nós estamos recebendo uma convidada aqui para poder bater um papo aqui sobre o caráter segundo o coração de Cristo. Claro que esse vídeo é da série Adolescentes, né? Que teve um encontro lá no mês passado e nós decidimos fazer tipo um pós-encontro aqui com alguns convidados e líderes. E com vocês, Keila Lopes. Oi gente, tudo bem? Eu sou Keila. Tenho 42 anos, mas na minha célula eu tenho 17. Somente as minhas meninas vão entender isso. Sou cabeleireira atuante, mas formada em educação física. Duas profissões que eu amo. E sou líder de célula, da célula mais incrível do mundo. Beijo minhas meninas, lindas, maravilhosas. Amo vocês, vocês são incríveis. Da célula Aliadas de Cristo, e eu cuido de adolescentes, meninas e às vezes de alguns meninos há 5 anos. Caraca, ó, top demais. Bem. É por isso que eu e o Michael te agradece tua presença aqui, tá? Obrigado por aceitar esse convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua experiência com célula, com adolescente mulheres, né? E vamos bater um papo aqui, né? Bem edificante e que levamos algo a acrescentar, né, para esses adolescentes. Lembrando que Keila é formada ou tá formando? Já Falta formei. quanto tempo? Formou? Já formei, tem Caraca, muito bom, ó. E aproveitar o engate, né, que tu já tá formado em educação física, falar do Cebola Suplementos, né? Que apoia aqui nós, os trem dele lá é bom. É muito bom. Os whey, as creatinas, ele tá com a creatina lá agora. Muito bom. Fazendo, já comeu a creatina, já tomou? Só compro de lá, meu pré-treino e minha creatina do Cebola. Aí, que bom, hein, mano. Hoje não temos o Maico. Triste, velho, triste. Quando ele não tá, eu acho paia. Keila, aí? Como é que tá esse tempo assim, cuidando dessas jovens, pela adolescente? Tem sido uma caminhada um pouco cansativa, porque às vezes a gente tem que ter estratégia com adolescente, né? Mas eu falo que trabalhar com adolescente foi algo que o Senhor gerou no meu coração. Eu não tive isso na minha adolescência e sempre falo para elas que se eu tivesse conhecido Jesus, na idade que eu apresento Jesus para elas, eu teria tido escolhas diferentes e talvez teria feito com que o meu propósito, o meu chamado tivesse acontecido antes, né? Porque sem conhecimento não dá para fazer muita coisa. A palavra do Senhor diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Então eu padeci um pouco por falta de conhecimento da palavra. E eu orei por 2 anos por uma célula. E então no meu coração, na minha cabeça estava, eu vou liderar a mulher, vou liderar a mulher, vou liderar a mulher. E estava, eu era auxiliar de célula na época, meus líderes, Jô e Maurílio, então aonde eles multiplicavam a célula, eu ia e auxiliava o líder que estava no momento. E aí eu falei, cara, já está na hora de eu me posicionar. Porque era um medo, né, de ser líder, eu vou liderar, será que eu sou capaz? Eu tenho um temperamento um pouco forte, um pouco não, gente, ele é muito forte mesmo. O Senhor tem trabalhado isso, né? E o Senhor falou que precisa disso, desse temperamento, e um dia eu perguntei para o Senhor o motivo de eu ter esse temperamento tão forte. E comecei a orar e pedir ao Senhor uma célula. Uma célula, uma célula, uma célula. E um dia, num cochilo de 2 minutos. Gente, eu descanso cochilando 2 minutos. Acordo renovada, assim, é muito bom. Às vezes só encosto a cabeça, pá, cochilo. E nesse cochilo o Senhor me dá uma visão.
E foi uma visão aberta. E eu não sabia que era uma visão. Daniel, é incrível como eu não sabia que era uma visão, né? Descobri isso depois, na escola de profeta, que é um assunto para depois. Mas o Senhor sempre me deu amigos e amigas. E a minha profissão, eu amo ser cabeleireira porque senta muitas pessoas na minha cadeira. Senta pessoas que me discipulam e senta pessoas que eu discipulo. E até então, eu já amava a minha profissão. Depois que eu descobri esse chamado na minha cadeira, eu falei assim, cara, se eu já amava agora então, né, aprendi a trazer Jesus para minha profissão, para minha cadeira. E aí eu peguei, sentou uma querida na minha cadeira, né, e eu contando para ela, certo? Essa querida é até a Fran, a mãe de uma das minhas primogênitas, que é a Larissa, né? Hoje não está mais na minha célula porque a gente multiplicou. E eu contei para ela. E foi uma visão muito clara, Daniel. Foi uma coisa assim incrível. Incrível, incrível. O primeiro encontro que eu trabalhei, que eu servi, foi o de adolescente. E foi o primeiro, eu não sabia como que era, como que funcionava, eu estava um pouco apreensiva. E eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento forte, mas eu tenho muito medo de sair da casinha, né? De sair, de envergonhar alguém, de pagar mico. Óbvio que eu já fiz isso, mas eu tenho muito medo de falar o que não deve. Por ter esse jeito meu, eu tenho esse medo. Então, assim, era o meu primeiro ano de PIB, meu primeiro encontro, eu estava ali impactada, encantada com aquilo, foi o encontro de adolescentes. E aí, eu conheci muita gente de perto e falei, caraca, que menina sortuda, aprendendo de Jesus. No meu Nessa tempo não idade, tinha isso. não tinha, falei, caraca, no meu tempo não tinha isso. E fiquei assim, encantada em ver o céu naquele lugar. Falei, meu Deus, até então não tinha dado start. E aí fui indo, a gente foi levando, conversando. Meus líderes multiplicavam célula, ia lá, auxiliava, multiplicava, auxiliava. E eu falei, eu preciso ter um posicionamento no Senhor. E aí levei para Jesus. Falei, Senhor, eu quero ter uma célula. Eu não sei como vai ser. Eu não vou esperar a famosa frase, estou me preparando, porque a gente nunca está preparado. Ai, Senhor, me prepara, me prepara. Falei, Senhor, não sei de nada, eu não tenho nada. O que eu faço? Vou para mulheres ou vou... Não, minha cabeça era mulheres. Mulheres. E aí, tudo bem. Nesse dia, sentei na cadeira e esse trem sempre queimando no meu coração de multiplicar, de ser uma líder de célula. E aí... veio o Covid. Foi algo muito real. Foi na época do Covid. Uma semana antes, eu deitada, com o pescoço para trás, cochilei esses 2 meninos e tive a visão. Totalmente assim, eu cochilo, mas se você falar, eu te escuto. Lá no meu trabalho é assim. Eu cochilo, as meninas ficam conversando, ela tá dormindo e tal. Eu falo que é... Eu tô que é, meu Deus, que ele tá ouvindo, eu tô ouvindo. E aí eu acordei devagarzinho, abri o olho. Eu lembro como se fosse hoje, Daniel, a roda de meninas. Eu lembro a roupa, o detalhe de uma. Uma era ruiva, do cabelo bem alto, e ela estava com a jaqueta xadrez, amarrada na cintura, e um contorno. Lembro como se fosse hoje. E ao redor tinha meninas. Nós estávamos de mãos dadas na roda e orando. E uma luz exatamente como essa que está iluminando a gente aqui. Isso, exatamente. Aí eu falei, não, peraí. A famosa frase, isso é coisa da minha cabeça, né? A gente sempre fala isso. E aí eu falei assim, não, vou fechar o olho de novo. Aí fechei o olho novamente, a mesma visão. Quando foi num domingo, eu não lembro exatamente o dia que eu tive essa visão. Quando foi num domingo, eu estava chegando na igreja, estacionei minha moto. Quem vem da porta ao meu encontro? A ruiva de contorno com a jaqueta xadrez amarrada na cintura. Confirmando.
Eu olhei para ela numa simplicidade que parece que eu conhecia ela há séculos. Falei assim, cara, eu tive uma visão com você. Ela olhou assim, sério? Falei, prazer, meu nome é Keila. Eu falei, obrigado, Senhor. Quando ela pegou na minha mão, que foi algo muito natural, porque quando eu chego nas minhas meninas, é tudo muito natural, não tem aquela coisa forçada. Oi, tudo bem? Não, é. E aí, como é que tá? Minha filha, me conta o que é que tá acontecendo, tá meio triste, tá isso, tá aquilo. E foi algo muito natural. E aí eu orei. E nisso aconteceu o Covid. Uhum. Eu passei mais em 6 meses orando. Mentira, orando 6 meses não. O Covid entrou ali no final, vocês me corrijam se estiver errado, no final de março, para o começo de abril, ou foi começo de março. Foi certo. Foi mais ou menos isso. E aí eu já tinha começado a escola de profeta, então eu já tinha uma base do que estava acontecendo no mundo. E aí nosso pastor chamou para a gente estar orando, intercedendo pelas pessoas. E eu falei assim para o Senhor. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor já me direcionou quem eu tenho que liderar. E é adolescente. Só que tem o Covid, aquela desculpa, a messinha do seu ego, para você se ver livre daquilo. Que o inimigo, ele não sabe o que você pensa, mas ele está o quê? Ao nosso derredor. Pronto a nos tragar, ao descobrir a nossa fraqueza e querer pegar ali a Devorar. gente. Exatamente. E aí eu falei assim, então, Senhor, eu não vou fazer célula agora porque o Covid está aí. E o Espírito Santo, ele tem algo muito profundo com o meu ombro. Ele gosta de vir nesse ombro. Eu tenho um ciúme desse ombro. E ele veio, pegou no meu ombro e falou assim, filha, o mundo não parou por causa do Covid. O mundo não vai parar por causa do Covid. E aquelas adolescentes precisam de você. É agora, no Covid. Ou, falei assim... Todo mundo em casa. Falei, tá bom, faço o quê? Não tenho casa? Não tenho nada. Vou pra onde? Saí pedindo casa. E... Desculpa, gente. Porque uma das primeiras casas foi do meu irmão que faleceu. Desculpa, isso não estava no script. Relaxa, toma água. Eu querendo uma casa e a viúva, a esposa dele, eu posso te emprestar a minha até aparecer uma. Só que assim, era algo muito relapso, não era um anfitrião de verdade, né? Uhum. E aí eu falei, tá, eu aceito. E era muito cansativo, exaustivo, porque eu que tinha que arrumar a casa, eu que tinha que organizar tudo. Eu falei, Senhor, mas é isso que nós temos no momento. Aí tu ia trabalhar. E depois Eu ia trabalhar e depois eu tudo. tinha que ir para a célula, Aí acabou a célula, organizar beleza. tudo, aí depois ir para casa descansar e tal. As 2 primeiras foram na minha casa, mas a minha casa era totalmente fora de rota. Eu comecei com 3 meninas. E uma das pessoas que eu falei que eu ia liderar adolescente foram os meus filhos. Esqueci de dizer, mas eu tenho 2 joias raras, que é o Daniel, meu filho, de 22 anos. Danielzinho pancada. A minha filha, Dandara, que é ministra de dança na igreja, de 18 anos. Ele vai ver o podcast. Beijo, lindo, te amo. Você sabe que mamãe tá com saudade. Beijo, linda. E quando eu falei, eles falaram, mamãe, é a sua cara. Falei, como assim? É a minha cara. Mamãe, não tem outra pessoa. E eles me levantaram de uma forma que eu falei assim, caraca, o olhinho dela chega brilhava. E você tem noção do que é você discipular sua própria filha? É muito complicado. É muito complicado. Não, tem pessoas que acham complicado. Eu falei assim, cara, porque você está convivendo, Daniel, todo dia. As pessoas estão vendo que você peca, que você falha. E minha filha nunca sentiu vontade de sair da célula. Eu sempre quis tirar ela da célula. Porque eu sempre achei assim, não, vai ter experiência nova com outra pessoa. Aprender com o outro. Mamãe, eu não quero sair da célula. Minha filha, você quer ir para outra célula? Não.
eu quero ficar na sala da senhora. E assim tentei, ela ficou na minha célula, multipliquei ela, tem acho que 2 meses, que eu falei, agora é a hora de você ir, que você precisa ir, você precisa fazer o ID e ajudar quem precisa ser ajudado, então agora a hora. E ela entendeu que era a hora, então assim, mas discipulei ela até ontem praticamente, na célula. Tanto que quando a gente ia conversar, eu falo, aqui agora tá a líder, que ele não é a sua mãe, nós precisamos conversar. E aí, fiquei. A primeira casa foi essa do meu irmão, minha cunhada ofereceu, e aí a gente ficamos lá uns 3 meses, mas muito cansativo. Depois perdi, não tive mais lá não dava mais para fazer, né? E aí fiquei naquela, aonde, fomos para a praça. Oi. A praça já estava liberada, e aí a gente foi para a praça, fizemos umas 4 na praça. Começou a ficar difícil, porque só meninas, vinha pessoas alcoolizadas. Praça, né? E aí não tinha nenhum homem, era só mulher. Conversei com um amigo, Norton. Falei, Norton, eu preciso de um direcionamento. Ele é muito difícil mesmo, é muito complicado. Falei assim, Senhor. Esse dia eu deixei de fazer a célula, não dava para fazer a célula, porque eu falei, não dá, minhas meninas vão se assustar, eu vou perder essas meninas por estar aqui nesse ambiente, não é o local. Falei, Senhor, tu não disse que era para me abrir a célula agora no Covid? Sim. Então, cara, gente, eu converso com Deus igual eu tô conversando aqui com vocês, igual eu tô conversando com o Daniel. Eu não sei vocês, mas Jesus para mim é isso aqui. Eu chegar no meu secreto e falar assim, cara, tá acontecendo isso. Ai, que você chama Jesus de cara. Eu falei, cara, Jesus é leve. É verdade. Entendeu? Se você tem intimidade com ele, tá de boaça aí. Então, assim, eu falo assim, aí eu falei, cara, o Senhor me deu a visão, o Senhor já me deu posicionamento e o Senhor já me deu um puxão de orelha. Então, assim, eu preciso de um anfitrião. Jesus, mas eu não preciso de um anfitrião para amanhã, eu preciso de um anfitrião para hoje. E comecei a orar. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Verdade. Falei, Senhor, se eu sou justa perante a ti, eu preciso de um anfitrião. Mas é um anfitrião, que eu só chegue lá, porque é um anfitrião. E aí o Senhor me deu uma pessoa incrível, Lidiane. Lidiane me ligou e falou, Keila, pode vir para minha casa. Você tem noção do que é uma pessoa anfitriar pessoas em uma época de Covid? Estava no auge, no ápice, no pico do Covid mesmo. Estava muito, muito, muito forte. Ninguém queria receber ninguém. Célula tudo fechada. A igreja não tinha culto, não tinha nada, Dani. Nada. E ela falou, pode vir. Falei, Lidiane, mas e o Covid? Ela pode vir. Ou seja, eu falei para o Senhor que eu precisava para hoje. E ele atendeu. E ele atendeu o meu pedido. Falei, preciso para hoje. E aí minha anfitriã foi a Lidiane, que abriu as portas, mas quem me anfitriava era a Sarinha, a Sara Serra. E eu chegava, estava tudo pronto. E eu falava, caraca, é real. Minha célula é real. As meninas tudo acuadas, com medo e tal. E aí foram vindo. Já teve célula que eu tive quase 40 meninas. Olha aí. Falei, meu Deus do céu. E o Senhor tem feito até aqui. Caraca. O Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos dado ousadia e coragem. É história bem topa, que tipo, começou praticamente do zero, né? Só Certo. teve a visão e Deu foi pra cima. E tipo, tu falou com as meninas, chega meio assim. Tu sempre teve esse pulso firme, assim, com o Espírito Santo, Sempre. desde adolescente. Tem alguma história de adolescente, sim, que Tem. tu lembra assim? A minha adolescência ela foi um pouco complicada. Eu não cresci com a figura paterna, então não tive referência paterna na minha vida. Eu tinha crise de identidade da minha autoestima. Eu sofri abuso sexual, físico, psicológico. Tudo que você... Hoje, a partir do momento que eu entendi, eu vi que foram tipos e tipos de abusos que eu sofri. Então, assim, eu era uma adolescente muito brava. Daniel, até os meus 30 anos, eu só resolvia as minhas coisas na pancada. Eu não tinha problema. Se eu vou dar conta de bater em você, tinha problema com isso.
Uai, amigo, vamos lá fora, vamos resolver. Era um moleque. Moleque, o que é? Tá olhando o quê? Eu não tive amigos, eu não me aproximava de pessoas porque eu tinha medo. A minha mãe foi uma mãe incrível. Ela criou 4 filhos sozinha, sem ninguém. 4 filhos ali, pá, escadinha. Então a gente ficava em casa, então assim, era propício a tudo, né? Minha mãe nem sabe dessa história. Se a minha mãe sabe que eu já sofri abuso, se alguém contou, ela nunca chegou em mim e eu sofri isso e trouxe isso para mim, virou uma ferida. Foi crescendo. Eu não me achava bonita, eu não gostava de mim. Nunca pendi pro homossexualismo, não. Nunca tive raiva de homem, não. Nunca tive isso. Apesar de que o abuso sexual é um crime, viu, gente? É um crime. Até onde eu não sabia que eu podia ser denunciado. No meu tempo era ainda mais difícil isso. Então, assim, era muito complicado. Então, todas as pessoas que se aproximavam de mim, eu repelia. Eu falava, Daniel está se aproximando de mim. Daniel vai querer alguma coisa de mim. Daniel vai abusar de mim. Daniel vai querer alguma coisa, não fisicamente falando, mas só vou servir para ele se eu tiver algo a acrescentar na vida dele. Eu tinha esse pensamento. Eu não me relacionava com as pessoas. Aonde eu via um grupo de pessoas sentado, eu falava, não, ali eu não posso. Não posso criar vínculo. Até hoje, isso é difícil para mim. Isso é difícil, não é fácil. Se eu te disser que criar vínculo para mim é fácil, não é. É algo que o Senhor tem quebrado dia após dia. Quando eu penso que eu estou me aproximando demais, eu falo, epa! E aí vem o abandono. E aí nessa minha adolescência foi muito complicada. Muito, muito, muito. Eu odiava ser criança, Eu falava, se eu tivesse nascido já adulta, isso não aconteceria comigo. E aí eu aprendi a ter força. Eu sou uma mulher, mas eu tenho uma mão pesada. Muito pesada, que às vezes eu tenho que ter calma. Eu sou uma pessoa que eu abraço, o meu abraço ele é muito forte. As minhas meninas gostam, eu preciso tanto do teu abraço. Eu tenho delas que mandam mensagem. Eu quero tanto um abraço daquele de urso da senhora. Meus amigos gostam do meu abraço. Porque quando eu vejo, eu não sei pegar na sua mão assim. Arthur foi pegar na minha mão ali, pegou mesmo. Falei, olha, alguém que pega na mão com confiança, entendeu? Porque quando pega aqui, eu falo, o que é? Minha mão tá limpa. Então, assim, eu tive que aprender a me defender. E aí, quando eu criei essa força, aí quando eu falei, agora eu consigo, agora eu posso revidar. Mas aí eu aprendi a revidar demais. Que mesmo as pessoas que chegavam boas para mim, eu revidava, eu repelia. Não quero você perto de mim, porque você vai querer abusar de mim de alguma forma. Se não é física, é psicologicamente ou é fisicamente. E aí, um tempo eu fui criada com meus avós e uma história chata, nem vale a pena contar. E tia, gente, vou usar muito o termo tia, porque eu sou chamada de tia em todo lugar. E assim, mas uma pessoa marcou muito a minha adolescência. Muito, eu acho que eu já contei essa história na célula. E eu lembro do nome dela até hoje, Ireuda. Foi a única pessoa que chegou. Daniela me abraçou tanto na minha adolescência. Ela me amou de verdade. Que eu falei, eu quero ficar aqui para sempre. Não teve abuso. Não teve abuso físico. Abuso físico, o que eu falava? Às vezes eu ia para as casas e eu só podia comer se eu limpasse uma casa que era 3 metros de tamanho. Uhum. Eu só podia tomar banho se eu lavasse uma trouxa de roupa, entendeu? Era tudo uma troca. Isso, era uma troca muito... Papel. Uma troca muito abusiva. Então, assim, muito tempo, às vezes, eu não queria comer. E aí, além de eu fazer isso, quando dava a noite, ainda tinha que passar por aquela turbulência, né? Tudo bem. E aí eu encontrei essa tia Ireuda, essa casa. Eu fiquei nessa casa
Obrigado, lindo. E aí, eu peguei e ela me amou de uma forma tão genuína, tão natural, tão incrível, que eu falei assim, cara, eu quero ficar aqui para sempre. Ela me tratava como se eu fosse filha dela, sabe? Exatamente igual. Quando todo mundo sentava à mesa, eu sentava à mesa. Quando todo mundo ia sair, ela me levava para sair. Eu tinha roupa nova que ninguém tinha usado. E eu usei roupa nova. Ela chegou um dia com uma caixa e uma sandália e falou, Keila, vem cá. Quando eu vi que era um sapato novo, não era usado, Dani. Eu falei assim, caraca, velho. Caraca, eu ganhei um sapato novo. E aí, eu não durei muito tempo lá. E lá se vai eu ser abandonada. Começou primeiro o abandono do pai, aí o abandono daí, enfim, vários abandonos. E esse é uma pontinha da minha adolescência. E aí fui crescendo. Já trabalhava desde muito cedo, já fui me virando. E o conhecer Jesus começou, sim, da adolescência, porque o meu irmão mais velho sempre foi crente. Ele sempre foi crente. 7 anos de idade, ele aceitou Jesus. E ele ia para a igreja. Ele sempre foi crente. Eu nunca vi meu irmão em uma festa, nunca vi meu irmão colocar bebida alcoólica na boca, nunca. Ele tem um gene forte igual eu, às vezes a gente tem um, né? Uns arranhão. Bem arranhão. E aí, ele que foi apresentando Jesus pra gente. E o sonho dele era ganhar a casa dele para Jesus, até que ele conseguiu. Porque hoje ele pode dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu devo a ele o conhecer Jesus, porque ele sempre foi crente, ele sempre amou Jesus, ele sempre amou servir na obra. Ele não serve assim de não, mas precisou de algo. Maurílio, eu preciso disso. Eu sou fã número 1 de ver como ele serve e ama Jesus. Porque tudo ele fala assim, eu vou falar o jeito que ele fala. Cara, servindo a Jesus, pra mim já é o cara. A pessoa tem que amar Jesus. Se já serve Jesus... E ele fala aquilo com tanto gosto que eu falo que ele chega a babar. Ele baba assim, falando de... Tem que servir Jesus. Jesus é bom demais. Olha isso aqui, cara. É muito bom servir Jesus. E aí eu falei, cara, primeira vez que eu conheci Jesus de verdade, eu falei assim, Senhor, eu quero conhecer o Jesus que meu irmão conhece. Ele é chato, gente, porque ele é chato. Ele é chato. Irmão é chato, gente. Mas ele ama Jesus. E ele me convidou para ir para o encontro. Ele conheceu a PIB, né? Tudo, convidou para ir para o encontro. E fomos. E eu tenho vários apelidos. Keilão, que o Dani que colocou. Falo para ele que eu não gosto muito. Keilão, Keilinha, Keiletes, Tia Keila. Keilote, Tia Keila. Dondoca, que é o apelido que ele me chama, meu irmão. Nenê, e assim vai, gente, por favor, só Keila, tá? Mas o bom desse negócio aí que, tipo, te ajuda a influenciar, né, as meninas, né? Ajuda. Tipo, como que tem sido pra tu, assim, influenciar elas e não deixar que a influência errada venha entrar na vida delas? Aí, como que foi essa influência? Eu a passei, houve um processo de cura, de conversa, o Senhor foi me dando amigos nesse meio tempo, sabe? E eu fui aprendendo a me abrir. E aí, nos meus 30 e poucos aninhos, eu fiz um seminário que o meu irmão pagou para mim. Ele perguntou e falou, Keila, tu quer ir no seminário tal? Que foi na Batista El Shaddai, teve um seminário lá. Para quê? Criança e adolescente. Falei, vou no seminário. Isso antes de liderar a célula? Não, antes de liderar a célula, que aí vai começando daí a parte de influenciar a ser líder. Caraca, bom demais esse seminário, ó. Fiz esse seminário e lá falou muito sobre abuso. E aí eu conversei, aí eu nunca tinha falado, Dani, eu nunca tinha falado disso pra ninguém, até meus 30 e poucos anos, nem pros meus filhos. Na época eu tinha um relacionamento, nem pra pessoa do meu relacionamento, nunca tinha falado, me aberto pra ninguém. Eu era uma casca, eu era uma parede mesmo, de verdade. E aí ele falou, conversei com ele, eu sempre gostei de ler, comprei um livro dele,
ou não, ele não tinha livro. Acho que eu não comprei livro dele, não. Eu conversei com ele, ele falou, que tal você começar a conversar com as pessoas que você ama? Você ama alguém, Keila? Na cara. Na cara, sim. E tu tem noção do que tu olhar pra uma pessoa que tu não conhece, olhar na menina do olho dele e ele te confrontar? E eu amo alguém? Eu amo alguém, gente? Aí ele olhou, Dani, ele olhou assim, olha, o que eu posso perceber, Keila, você não tá nem se amando. E eu, então tá, né? Aí fui pro encontro, tem aquele processo, todo encontro que quase todo mundo já conhece, se você não conhece, convido a conhecer. E foi isso, meu irmão pagou encontro também, tudo assim que ele pode investir na vida do outro, que seja para o reino, ele contribui. Tudo que eu sou hoje, boa parte eu devo ao meu irmão. Coração bondoso, né? Isso, ele vai e fala, tu quer? Maurílio, e tudo pra mim é muito caro. Gente, tudo pra mim é muito caro. Na época era R$100, eu, menino, mas é R$100. A inscrição é R$100. Ele, eu te dou. Eu, tá bom, então eu vou. E aí, foi. Aí fiz esse seminário, logo ele pagou o encontro, fui pro encontro. Falei, caraca, fiz o encontro, Deus já resolveu parcela da minha vida, porque eu sou assim. Se eu resolver fazer, eu vou fazer pra mim me resolver ali. Eu vou fazer um segundo, terceiro, porque eu acho que eu preciso. Não, querida, vambora cá. Como diz a pastora Odailda, as águas estão se movendo. Estão se movendo. E aí ela falava isso muito no encontro. Querida, essas águas estão se movendo. E eu, Jesus, as minhas estão paradas. Como é que eu faço para mover? E aí fui no encontro, teve aquele processo e tal. Vim do encontro. Falei, Deus, e agora? E aí fui nessa de auxiliar de célula. Fui conhecendo pessoas. E aí o pastor lá falou, você tem que se abrir para pessoas. Até então a gente culpa... Não é que eu culpava Deus, mas é que fica aquela coisa ruim, sabe? Fica. E o inimigo aproveita dessa fraqueza, o inimigo Só vai aproveita disso. na nhanha ele. Não, ele vai, você, e ele vem, cara, ao derredor mesmo. Ele é ousado, mas o troço, ainda bem que ele sabe que a gente tem Jesus, né? E aí, foi isso, a minha adolescência foi basicamente isso. Não gostava da minha adolescência. E eu trabalhei, fiz o meu encontro, o primeiro encontro que eu trabalhei foi de adolescente. Adolescente. E tipo, tu percebe quando as adolescentes estão meio que perdendo a identidade em Cristo? Sim, é incrível, eu chamo de checklist. É? Se eu olhar muito pra você, eu tô fazendo um checklist em você. Aí, quando eu olho muito pra elas começam, o que é, tia? Elas têm aquele negócio de dizer, tia, peraí, o que a senhora tá vendo? Peraí, tia, não sei o quê. Aí hoje não, a maioria delas... Hoje eu tô com uma turma nova. A minha turma mais lá do começo do Covid, não. Eu já olho, elas já me encaram olho a olho e eu já sei. Quando elas me encaram e que... Oi, tia, e aí? Que foi? Encara assim, tá tudo bem. Mas quando eu olho... Quando vem assim com a cabeça... Não, aí elas fazem assim, que elas começam a arrumar a roupa. Eu falo... Tem coisa. Eu falo, filha. E por eu ter esse jeito, esse gênio forte, né? Eu sempre falei na minha célula, vocês nunca vão ver uma célula decorada. Eu sou zero decoração, zero frufru. Não tenho isso. Sem mimimi, só... Sem mimimi, ela tá. Cadeira e senta Só e é nóis. cadeira, senta e palavra. Vocês não vão ver isso. E... vocês não vão ver a tia Keila ligando. Oi, linda, como é que você tá? Tá tudo bem? Então, tô aqui. Eu não. A tia Keila não é assim. Eu me expus pra ela. Eu sou muito transparente com as minhas meninas. Dani, se eu fizer uma coisa errada aqui hoje, chego lá na cela e falo, gente, pequei. Aconteceu uma coisa muito incrível comigo no sinal. Esse dia o Satanás, ele veio pra me tentar mesmo. E aí eu tava no sinal, parei a moto. E veio simplesmente uma RAM atrás de mim, tava cheio de homens, eu acho que tava alcoolizado. Sinal fechado, eles começaram a buzinar para me furar o sinal, porque queriam passar, furar o sinal. E eu perdi a paciência. Falei, Deus, a velha Keila, né? Velho homem, não deixa o velho homem voltar, gente. E que ele foi me enchendo. Eu falei, Deus, beleza.
Ô, Dani, mas nessa hora a velha Keila voltou. Eu virei, fiz o que não devia fazer. E ainda furei o sinal. Mas não precisou chegar muito longe. No segundo sinal, que é aquele sinal que tem no Itaú ali, Sim. aí eu ia virar pra cá, lá tava fechando. Fiz lá, pequei, fazendo um gesto pra eles. E esse ficou buzinando até. Vazar fora. Mas eu só parei no segundo sinal. O Espírito Santo pegou no ombrinho e falou assim: e aí, tá tudo bem? E eu, e a vergonha? Aí, falei, oi, cara. E aí a gente quer o quê? Justificar o pecado. Mas o Senhor não viu o que ele estava fazendo? E o Espírito Santo, faltando 13 segundos para o sinal abrir, olhou para mim e falou: não é eles que me conhecem, é você. Aí eu falei, caraca. Judiou. 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 Dani, mas eu cheguei tão constrangida no local que eu ia comprar álbum numa loja, e a moça da loja me conhece. Mas eu tava, porque eu chego lá assim, bom dia, gente, tudo bem e tal, né? Eu tava tão constrangida que eu cheguei murcha. Cheguei assim, bom dia, ela. Keila, aconteceu alguma coisa? Falei, pronto, ela viu. O bagaço da laranja. Meu Deus, ela viu eu fazendo aquilo. O gesto. Né? E era dia de quê? Dia de célula. Cheguei na sala e falei, gente, você não sabe o que é que eu fiz hoje. O que é, tia Kelly? Gente, eu fiz aquele gesto para as pessoas. Aí fui explicar e elas me abraçam, elas me acolhem. E tentaram justificar o meu pecado. Eu falei, gente, só que o Espírito Santo falou que não tinha nada a ver com eles. Tinha a ver comigo. É eu que sou imagem e semelhança de Jesus. É eu que tenho que viver Mateus 5, 13, 14, sal da terra e luz do mundo. É eu, Dani. E, tipo, então é aonde eu tô que eu tenho que ser. É engraçado que no último episódio, né, foi com o Jandré Alves e o Hotner. E como as coisas se ligam sobre cultura de confessar pecado, sabe? Que tu falou aí e tal, que conversa com elas e tal. E os meninos lá também é da mesma linha, assim, ó. Tu falando aí, eu falei, caraca, mano. É tipo, anda tudo alinhado e tal. Muito bom isso aí, ó. É muito show de bola. E eu converso muito com os meninos também. Gente. Aí você já troca ideia sobre isso, né? A gente troca muita ideia. E tipo, como que tu lida com a sensualidade precoce dessas meninas, hein? Eu sei que tu bate nessa tecla muito. Eu já ganhei muito esporro. Já ganhei muito esporro. Só que eu sou assim. Eu tenho esse meu jeito, mas eu só faço se você me der liberdade. E às vezes eu penso até que tenho liberdade. Porém, nem sempre a gente tem. Isso já aconteceu em amizades, na família e também na célula. E eu chego a falar até onde elas me dão liberdade. Se elas não falar, tia, eu não gosto que a senhora fala, eu não quero mais que a senhora toque nesse assunto, eu também vou só orar. E eu brigo muito. Eu sou Keila mesmo. Filha, e essa roupa? Se o Senhor pedir você para orar com alguém hoje e a pessoa ajoelhar, você vai poder ajoelhar? Dia do céu. Se o pastor Técio te chamar para orar lá em cima, a roupa é adequada para você subir lá? Se no culto da liga a pastora Amanda mandar mensagem, manda falar assim, fulana, hoje você que vai orar. A sua roupa é adequada? A sua roupa tá contemplando o Espírito Santo? E aí? E elas... Falei, não é pra mim, é pra você. Não é pra mim. Eu falo, elas estão... Adolescente é uma coisa incrível, elas estão na melhor fase. O corpo tá lindo, mas é uma carência que parece que você só chama a atenção se você andar nua. E Jesus não. Jesus, se você traz a identidade de Jesus para isso, você não vai precisar. E eu tenho contemplado as minhas meninas nas vestimentas muito bem. E assim, umas que oram lá em cima, eu falo assim, caraca, Senhor, obrigado. E eu babo mesmo as minhas filhas. Babo mesmo, assim, quando estão, eu puxo a orelha. E elas aceitam um puxão de orelha. E eu falo, se eu sair da casinha,
Vocês podem brigar comigo. Eu sempre falo para elas que eu aprendo mais com elas do que elas comigo. E, inclusive, nesse lance da vestimenta, eu falei para o Senhor que eu ia abrir mão de uma discípula minha. Eu falei para o Senhor que eu não queria mais. Eu já ia perguntar como é que tu faz pra poder discipular Né? a pessoa, não é que tá perdida, mas tá meio Isso, fora assim da casinha. E sabe? aí eu falei assim, Senhor, eu tô levando, geralmente são elas que me chamam, né? Tia, eu preciso conversar com a senhora. Eu sempre me disponho e falo, tô aqui, viu? Tô aqui. E aí quando elas precisam, elas vêm em mim. E aí essa discípula minha chegou para conversar, a gente conversou, falei, tudo. Aí é foto sexual no Instagram, porque as redes sociais, meu Deus, é só Jeová na causa. E aí eu falei pro Senhor que eu ia desistir. Falei, Senhor, não quero mais essa adolescente comigo. Eu não quero mais, não tá fluindo. Parece que eu tô dando murro em ponta de faca. A gente é curada, a gente tem que ser curada, mas tem coisa que vai batendo, uma hora machuca, né? E eu falei assim, já tá me machucando, eu tô ficando um pouco desconfortável com a situação. E eu sei que essa lua é para trazer esse desconforto. Ei, Dani, o Espírito Santo, quando você tá alinhado com ele, É outro nível. é outro nível. Eu te falei que eu cochilo, assim, uns cochilos de 2 minutos, né? Nesse dia foi um caos, era dia de célula, e eu mandei arrumar minha moto, fui em casa, deitei um pouquinho, que eu estava muito cansada. Eu não pego folga. A minha folga é no dia da minha célula, para mim tá melhor, mas eu acabo não pegando folga. E aí eu peguei, deitei 5 minutos. E eu gosto de deitar na minha cama, assim, atravessada, e olhar para o teto. Às vezes eu boto um louvor, fico olhando para o teto e conversando com o Senhor. Gente, cada um, né? Conversa com Jesus. Seu jeito, é. Cada um do seu jeito. Eu falo, Jesus é leve, aproveita do seu jeito, você vai ver. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu não quero mais. Tranquilo. Peguei, cochilei. O Senhor me trouxe o sonho com a menina. Sonhei com ela. Dani, sonhei com ela. E ela me falava um monte de coisa. Um monte de coisa. Tia, eu não quero mais que você pegue no meu pé. Eu não quero mais que você faça isso. Eu não quero mais que você faça aquilo. Isso. E aquilo me doeu tanto que parecia assim, que ela falando isso, estava pegando o meu coração e esmagando com a mão, ao pouquinho assim. Porque nem eu sabia que eu amava tanto ela. Aí eu falei assim, Senhor. Aí eu acordei assustada. Falei, isso é o demônio. Acordei assustada, Dani, e falei assim, eu preciso. Mandei mensagem pra ela, falei, filho, como que você tá? Ela, tia, eu tô bem. Eu falei, você tá bem mesmo? Porque às vezes eu não sou de mandar mensagem, mas às vezes o Espírito Santo me incomoda pra mandar pra algumas. E aí, fui pra célula. Nesse dia minha moto estragou no meio do caminho. Não tinha como. Eu falei, meu Deus, e agora eu ligo pra quem? Ainda bem que eu liguei, apareceu um monte de gente. Tenho amigos que te socorre, porque foi sensacional. E aí apareceu um monte, aí na hora apareceu a Dandara, fui pra célula. E antes disso eu falei assim, Senhor, eu queria desistir. Mas agora isso, Senhor, como é que eu falo? O Senhor não tem mais o que fazer com ela. Tudo o que eu podia fazer, eu já fiz, Senhor. O que é que eu faço agora, Senhor? Eu não quero perder o coração dessa menina. Jesus, eu não quero perder. Porque um dia alguém me amou. E um dia, Dani, eu fui difícil para alguém. Não te entendo. Entendeu? E aí, eu peguei e falei, Senhor, o que que eu faço? Me derramei diante do Senhor e falei, o que que eu faço? O discipulado não está funcionando. E o Senhor veio em meu ombro. Foi muito incrível. Faça o de sempre. Falei, o que eu vou fazer? O de sempre o que, cara, que eu vou fazer? O Senhor olhou no meu olho, Dani, e falou assim, ame. Apenas ame essa menina. Só ama ela. Você não precisa fazer mais nada. Só amar. Só amar. Dani, tu tem noção do que é o Senhor
o Espírito Santo se manifestar em meio ao caos para você amar uma pessoa que não saiu de você, não é sua, que você só pode falar, dane-se, eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu já fiz, porque o mundo hoje é assim. O mundo te apresenta isso. Tem que ser feliz. Você faz até onde der, se não der, manda aí, né? E é isso que acontece, porque o mundo hoje ele é assim. Só se vive uma vez. Vamos fazer. Só se vive uma vez. E aí você perde a sua adolescência. E aí meu discipulado com as minhas meninas eu sou transparente a elas. Eu exponho a minha vida. Eu exponho a minha vida. Eu falo, foi isso, 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 isso. Minhas meninas conhecem tudo de mim. Se alguém chegar, falar assim, tu é discípula da Keila? Aquela lá que era assim, assim, assim. Porque tem gente que gosta de ressuscitar o que tá morto, né? Sim, voltou lá no passado. Né? Lá no passado, não acredito, não. As minhas meninas vão olhar e falar assim, eu acho que você tem que conhecer ela novamente. Eu apresentei às minhas meninas a Keila de infância, a Keila jovem, a Keila com filhos e a Keila de hoje. As minhas meninas conhecem cada pedacinho da minha história. Cada pedacinho, Dani. Se elas falassem, aquele assim, vi tua líder lá no sinal, fazendo aquele sinal pro povo lá do carro. A gente sabe, ela contou lá na célula. Ela já se arrependeu e pediu perdão. Caraca. Porque as minhas meninas sabem. Gente, eu geralmente falo pra elas, hoje eu fiz merda, gente, me ajuda. Eu vindo pra cá, mandei mensagem pra ela, gente, olha, eu tô indo pro podcast. Se você vê o tanto de mensagem, eu falei assim, isso aqui é por vocês. Eu adoeci, aconteceu uma situação muito chata ontem com uma pessoa. Eu falei assim, eu não vou fazer. Mas quando, Dani, eu chego no culto da liga, que eu vejo minhas meninas orando lá em cima, eu falo assim, eu não posso ser covarde, porque elas não têm que ser acovardadas. Isso é verdade. Então elas me encorajam, elas me levantam, eu aprendo mais com elas do que elas comigo. Quando eu penso, um dia eu pensei em desistir da célula, um dia, aconteceu uma vez. Aconteceu um problema na célula. Só aconteceu esse problema? Não, só aconteceu esse que eu pensei em desistir. Mas a gente tem problemas, são pessoas, né? Eu não sou perfeita, elas também não, e a gente tá ali tentando, Só né? que pessoas ainda são adolescentes. Isso, e adolescentes, que hoje elas são de um jeito, amanhã elas são de outro. Justamente. E o que é super normal, às vezes elas veem, tia, hoje eu tô pegando na mão de Jesus, tia, Deus não me ama mais, tia, o Senhor não me quer mais. Eu falo, minha Ao mesmo tempo que tá pegando na mão, ao mesmo tempo já não tá. Entendeu? Aí o que é que eu falo? Calma, filha. Tia, hoje eu fiz o devocional e Deus não falou comigo. Falei, você vai ter dias que vai falar com Jesus e ele não vai falar nada. Tia, e o que é que eu faço? Continue. Você tá pensando, porque elas olham para mim, Dani? Elas pensam assim, que todo dia Jesus está manifesto no meu quarto em presença. Em presença, sim, sabe? Eu sei que o Senhor tá lá, mas ele tá em silêncio. Eu sei que ele tá lá. Mas ele não falou nada. Só observou. Só observando. Eu sei que a presença do Senhor está aqui. Eu já te falei que eu tenho amigos de Jesus, inclusive você é um deles, você é resposta de oração, Maico é resposta de oração, enfim. Eu tenho muitos amigos que são resposta de oração e vocês são deles. Obrigado. Mas eu tenho... E os meus amigos de Jesus, eles falam o meu coração e um simples culto no louvor. Eu tenho uma amiga, a filha do pastor Amaeli, aquela menina, ela me discipula muito. E uma vez eu estava no meio de um furacão, meio ao caos, porque são altos e baixos. E nesse dia, Deus não tinha falado comigo. Já tinha um mês eu pedindo resposta e falando assim, o que eu faço? Eu já estou tonta de estar nesse redemoinho, inclusive com a célula. E ela louvou ao Senhor. O Senhor deu uma palavra para ela e ela falou que nem queria falar a palavra. E ela falou a palavra que eu não esqueço mais nunca. E é exatamente essa palavra que eu uso para minhas filhas. Quando ela ministrou assim, eu estou falando para você hoje. E você tem que entender que o Senhor vai estar com você no olho do furacão. Sentado lá no olho do furacão, vai estar girando e o Senhor vai estar lá com você.
E geralmente eu falo na linguagem e adolescente gosta muito de post-it, né? É. E eu falo assim, cara, o Senhor acabou de me entregar um post-it. Rapaz, olha. Foi um post-it do céu. Cheguei na célula. Gostei dessa frase aí, ó. Post-it do céu. Eu falei assim, caraca. Aí tem os post-it do céu. Falei, que post-it o Senhor tem entregado para você hoje? Qual é a notificação que o Senhor tem mandado para você? É. Quando uma notificação chega no celular, tu corre lá para ver quem é. Tu tem parado, fechado o olho e falado assim, Senhor, quantas notificações o Senhor mandou para eu? E quando elas vêm com essas questões desesperadoras que o Senhor não ouviu, falo, quantas vezes você fechou o olho, falou, foi grata? Porque adolescente, ele não é grato. Ele só sabe resmungar. Né, lindas? Amo vocês sabem disso. Ele resmunga muito, reclama muito. Fala assim, que dia? Esses dias eu falei, hoje eu vou levantar um jejum, só para agradecer, você não vai pedir nada. E aí perguntei para elas, se você recebesse à noite o que você agradeceu durante o dia, o que você teria à noite? Por quê? Porque elas só querem estar na presença. E tem que estar na presença. Sim. Mas elas só pensam que estar na presença é quando está aqui. Então, desce a glória. Desce a glória. Desce a glória. Eu falei, mas o que é que você está fazendo para essa glória descer? É. Perguntar, Senhor, o que é que eu tenho que fazer diferente hoje? Senhor, hoje eu quero girar no tapete. Senhor, hoje eu quero babar no meu quarto. Senhor, hoje eu quero entender algo diferente. Uma vez o Tesso me ensinou sobre esse negócio aí de... Quando orar, a gente, não escutei Deus e tal. Mas é tipo quando tu vai no hospital. Se tu chegar no hospital, tu vai responder, né, um questionário, tal, e tu, aí você tá na cadeira e esperar ser atendida, né? É justamente isso. É depois que o médico te chamar, tu vai falar o que é, tal, e vai dar o remédio e ir embora. Mas muitas das vezes eles vão lá e fica só falando. Calma, respira. Exato. Concentra os pensamentos certinho. Exatamente isso. E, às vezes, eu já fui em consulta assim, cara, muito legal isso, tá vendo como a gente aprende? Eu já fui em consulta que o médico não disse nada, Dani, nada, sabe o que é nada? Dona Kelly, o que você tá sentindo? Isso. Ele sentou na cadeira. Faça esses exames. Pronto. E a pessoa quer que o Senhor esteja aqui. Às vezes não faz nada, nem senta na cadeira, não fala nada e quer estar aqui. Uhum. O que você está fazendo? Tem vezes também que é processo. Exatamente. Segunda-feira, saiu do culto, vai, puxa um jejum, exemplo. Terça-feira, terça plena. Quarta, célula. Exatamente. Quinta, faz alguma coisa com os amigos. Sexta-feira, culto da liga. Sábado, eu viajei e vi os stories dos meninos da liga lá, fazendo um treino lá no anexo. Vai para aquele trem. E domingo derrama de novo. Aí vai. De novo. O vinho vai sempre ter. O vinho lá, o azeite também vai estar lá também saindo. Às vezes faço discipulado na minha outra área, educação física. Eu estudo para Jesus. Eu fiz um checklist de umas 2 meninas. Falei, não tá legal, Senhor, eu tô sentindo falta. Tá acontecendo isso, tá muito distante. Senhor, me dá uma estratégia. Mandei para uma. Falei, ei, vamos fazer uma caminhada hoje? Topa? Ô, tia, topo. Um cardiozinho. Bora, uns 4:30, 5 horas. Bora, tia. Mandei pra outra, falei, bora fazer um cardiozinho hoje? Vai eu, você e fulana. Tem algum problema? Porque eu não gosto de ser invasiva com ela. Eu gosto de deixar ela no momento delas. E é um discipulado muito bom. Porque tem gente que pensa que discipulado é uma coisa manifesta. Não, tem que ser algo leve pra você derramar. E aí a gente foi. Aí ela... Falei, e aí, quem vai começar? Não, tia. Aí eu começo a perguntar do cotidiano. A escola, como é que tá? As escolas hoje em dia estão puxadas, né? É. Meu Deus do céu, estão deixando as minhas adolescentes ansiosas. Tudo bem. Deus ilumine as escolas, os professores, dê estratégias. E as minhas meninas também. E aí, fiz o discipulado. Uma delas me falou assim, tia... Um adolescente, um amigo meu veio me pedir um conselho. E eu não tinha um conselho para dar. Porque tem assim umas 2 semanas que o Senhor não fala comigo. Eu não estou lendo a Bíblia com frequência. E aí eu precisava ter alguma coisa. Eu não tinha nada, tia. Eu falei, filha, e o que você já viveu em Deus não vai servir? Nesse processo todinho você não viveu nada em Deus? Como que, vai ganhar algo novo se tu não tá nem usando o que já tá?
show de bola. Tá vendo aí como que você vai ter algo novo se você não tá usando nem o que você já tem? E ela, meu Deus, tia. Falei, filha, muitas vezes o senhor vai usar o mesmo exemplo para 10 pessoas. Só que o senhor vai dar um adendo diferente. É a mesma palavra, mas o senhor vai mudar algo. Pode ser a mesma mensagem, mas uma palavra vai ser diferente. Ai, e na adolescência tem muito... Ai, fulano não gosta de mim. Fulano... quando muda de escola, tia, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém faz isso. E o que você está fazendo de diferente? Verdade. Né? Então, assim, é uma constância. Tem dia que elas estão aqui, tem dias que elas estão aqui, e tem dias que elas estão assim, se arrastando. Capinha mesmo, arrastada. E Keila, tem tipo alguma experiência, um testemunho que foi vivido lá na célula, assim? Eu tenho crises de ansiedade que já foram curadas lá. E o meu testemunho vivido maior na célula, de pessoas tímidas que não falavam nada. E eu falava para o Senhor, Senhor, isso tem que ser rompido, isso tem que ser tirado. E uma das maiores, assim, revelações da minha célula que eu vejo hoje, e eu vou citar o nome, é da Giovana. Acho que você conhece a minha Giovana. Giovana do Norte. Isso, a Giovana do Norte. Que eu vejo aquele pássaro todo molhado, todo encolhido, todo ferido, todo sem saber o que fazer, o que agir. Quando eu vejo aquela menina lá em cima, quando eu vejo aquela menina saqueando o inferno, chamando, falando. Quando eu vi minha filha ano passado lá no VOA, traduzindo, levando e falando, trabalhando para o Senhor, eu falei, é isso, Deus, é isso. Caraca, ela foi tradutora do VOA mesmo. Ela foi tradutora do VOA. Eu falei assim, cara, eu venci. Quando eu vejo a minha filha Dandara dançando lá em cima, quando ela tinha tudo para não querer subir pelos processos que ela passou, quando eu vi ela fazer o primeiro musical de dança dela, que ela não teve o pai dela perto, e eu sei que ela estava sangrando, que ela levantou daquele palco, que ela saiu, que ela mandou mensagem para o pai dela e o pai dela estava assistindo ela e ela saiu de lá chorando. Se eu não me engano, foi um musical de Naaman. Vou lembrar, não. E ela falou, é aqui, mamãe, o meu pai estava me assistindo. Falei, tá vendo? E ela foi lá, deu tudo de si. Quando um adolescente entende que mesmo ferido, ele tem que cumprir um propósito, tu já venceu na vida, Dani. É verdade. Que mesmo ferido, mesmo ele não tá lá, Porque o leque de oportunidade para um adolescente é muito grande. É muito grande. Aí poder desistir e falar. Desistir e falar, eu vou para quê? Quando eu precisava do meu pai, ele não estava aqui. Eu tô passando por isso. Quando eu vi ela dançando, ela dando o melhor dela, eu falei, a minha filha, a minha discípula. E eu sei que lá era algo muito recente. E ela lá, fazendo o melhor dela. Eu falei, caraca, entendeu? Quando é um adolescente, porque um adulto é fácil ele entender. É fácil, Dani, um adulto, ele é fácil ele entender. Ele está em meio ao caos, ele não está bem internamente, mas ele sabe o que ele tem que fazer, ele está no bem ou não. Justamente. Ele sabe. Mas um adolescente, não dá. Não dá, Dani, não dá. Você vê assim, mover. Falei, caraca, ela tá ali. Minha filha 2 vezes, ela me escolheu 2 vezes. Então, assim, são testemunhos da célula de algo incrível. E quando elas dão a palavra, quando eu vi elas, o maior testemunho da minha célula é ver as minhas meninas sendo líderes de célula. Deve ser muito... Cara... Porque, tipo, lá tem umas 4, né? Tem. A Amaro, a Amanda, agora a Belinha, com a outra Amanda. E... A maioria é célula em escola, né? É célula em escola. Aí. E agora a Duda tá no Beitinho. Lugares onde, tipo, tu não pode estar, elas estão. Não posso estar. E elas estão.
Então, assim, quando eu vejo lá um áudio que uma me mandou, tia, nossa, tia Célia, hoje na escola foi muito bom. Elas testemunhando no dia que a Amanda chamou elas lá em cima. Cara, a Maria Vitória fez um vídeo meu babando. Cara, não tem como você não ficar assim, ó. Cara, acho que a minha expressão muda de lembrar dela, sabe? Dani, quando eu tô mal, eu posso estar mal como for. As minhas meninas me discipulam. Só de eu imaginar o que elas estão enfrentando, do que elas estão abrindo mão para viver o propósito do reino. É. E isso já me chama a história, porque é a história que eu mais gosto de contar na célula. A serva de Naamã. Gente, a serva de Naamã. Fala que é uma menina que foi comprada como escrava. Tinha tudo para dar errado. Porque os adolescentes dizem, ai não, minha mãe não me deu o celular do ano, não quero, bate a porta, xinga, vai pro vape, vai pras drogas, vai pra prostituição, vai com más companhias. Eu tenho certeza que a serva de Naamã tinha tudo ali, sabe? Mas ela conhecia o Deus que ela servia. Eu sou fã dessa garota, sabe? Quando eu estiver no céu, eu falar, cadê ela? Cadê ela? Eu tenho certeza que ela é uma adolescente. Porque fala que a menina, a Bíblia não fala, ai, tinha criança, a menina, o adolescente jovem, não. Acredito que o jovem e o adolescente está embasado na mesma situação. Quando aquela menina chega na ama dela e fala assim, se o meu Senhor for no profeta que serve ao meu Deus, olha a convicção dessa garota. Sim. Quando eu leio essa passagem, Dani, eu falo, Senhor, eu quero essa ousadia para minhas meninas. Eu quero essa ousadia, Jesus. Eu oro em cima dessa palavra, Senhor, dê ousadia para minhas meninas. Senhor, hoje é dia da célula das meninas. Senhor, que ela seja ousada. Aí quando aquela mulher fala assim, a menina só chega assim, eu creio, eu posso imaginar, isso é coisa na minha cabeça, não tá na Bíblia não, é na minha cabeça assim. Eu creio que ela tá aqui limpando algo, que ela é serva, né? Eu creio que ela pode estar penteando o cabelo da ama dela, da rainha, né? Da esposa do comandante. Eu creio que ela está fazendo alguma coisa, porque ela é serva. Eu creio que ela está botando a água na banheira. E ela podia estar muito bem, esfregando lá, ou varrendo um quintal, limpando a sujeira que os outros faziam. E ela podia estar muito bem. Que droga, eu sou uma serva, eu sou uma escrava, Deus não me ama, porque é assim que os adolescentes hoje em dia funcionam, né? É verdade. Primeira coisa, se auto-vitimizam. Se auto-vitimiza e vai lá, vê a crise de identidade, eu não presto, eu não valho nada, ai, eu sou tímido, ai, e começa, né? Aquela ladainha todinha. E aí eu, lendo o texto, eu amo ler esse texto, fazendo o desafio do ICD, eu li ele mais uma vez e falei, cara, é um texto que toda vez você aprende com ele. E aí eu imagino ela ousada, assim, eu usei a voz dela na minha voz, assim, Keilão, sabe? Assim, se o meu Senhor for no profeta do meu Deus, ele será curado. Ah, Dani, pelo amor de Deus, não tem como tu não falar assim, cara, que menino. Não, e tipo, foi uma convicção tão grande que ele pegou e foi. Que ele foi. Eu não tenho nada pra perder. Não tenho nada pra perder. Vamos lá. A menina serva estava fazendo algum serviço. E hoje nós temos adolescentes que não fazem nada. Nada. Eu te desafio o adolescente que não faz nada. Aproveitar e fazer alguma coisa. Né? Ser ativo na obra. Fazer. Pega esse texto. Eu sou péssima com referência, mas não sei se está em Reis, Primeira Reis, Segunda Reis. Mas fala sobre vocês que gostam aí do chat GPT. Pesquisa sobre a serva de Naamã. Que ele aproveitar esse gancho teu aí. Tipo, pra tu deixar uma mensagem sobre meninas que serviu caráter do coração de Cristo, né? Como... deixa eu lembrar o nome aqui. Formar o caráter de meninas, né? Segundo o coração de Cristo. Qual uma mensagem assim que tu deixa assim para um pai, para um adolescente, para um líder de adolescente, para avós, que muitas avós, né, cuidam de adolescentes também. Qual uma mensagem hoje que tu deixaria assim para essas pessoas? Eu vou me dirigir aos pais, Dani, primeiro. Muitos pais me procuram para conversar. E eu vou
dar estratégia para vocês, que foi o que eu fiz com os meus filhos. Sejam transparentes com os filhos de vocês. Pai, penso que por ele ser pai, ou por ser mãe, ou por ser avó, seja lá você que está criando o seu adolescente, ele não deve mostrar fraqueza, só imposição. Seja transparente. Se precisar pedir perdão, peça. Meu filho, esses dias, a gente mexe muito com isso, porque faculdade pesa muito, né? E ele que me dá todo o cronograma do orçamento dele, eu mando o dinheiro e tal. E ele esqueceu de botar algo no orçamento e eu tenho que ser muito contabilizado. E ele me mandou o orçamento, só que ele esqueceu de colocar algo. Esse dia estava muito corrido, eu estava nervosa, porque a gente é nervosa. E ele mandei um áudio. Deu um áudio muito ruim. Não xinguei, não falei nada demais, mas eu sei que eu fui grossa. Grossa e sem educação. Porque sim, pais, às vezes a gente é muito sem educação com nossos filhos. A gente é. A gente acha que porque a gente é pai, os nossos filhos têm que aguentar os nossos mal-humores, a nossa falta de educação, o nosso cansaço. E nossos filhos não são obrigados a isso. Isso é bíblico também. Porque o Senhor, na palavra, pede para a gente não irar os nossos filhos. E eu cheguei em casa, eu gosto de chegar em casa e fazer um feedback do meu dia. Se eu atendi algum cliente mal, aí eu gosto de mandar mensagem, o amigo estava corrido. É isso que eu faço, eu gosto de fazer um feedback do meu dia. E aí eu cheguei em casa, sentei já para o devocional aqui, Bíblia aqui, e eu tô ali. Senhor, Daniel. Falei, que tem o Daniel, Senhor? Não fiz nada. Você fez isso. E é incrível como o Senhor te leva a imagem, te leva de volta ao lugar. Porque às vezes o Senhor vai te levar de volta ao lugar para ver. Quando você quer pai, tem um coração alinhado com o do Senhor, o Senhor vai te mostrar que tu errou com teu filho. Vai, Dani. Eu tenho certeza que tu, como pai, quando tu erra com a Valentina, eita. Tem que ir lá, velho. Ver o que aconteceu pra ver. Filha, vem cá. Olha, o papai tava nervoso aqui. Uhum. Peguei e mandei um áudio. Falei, filho, eu queria te pedir perdão. A mamãe hoje estava nervosa. Eu sei que aí é muito corrido. Estudar uma faculdade assim não é fácil. Eu sei que a sua vida e meu menino me ajuda demais. Eu sei que não é fácil. Eu queria te pedir perdão. Te pedir perdão mesmo. Me desculpa, me perdoe. Ô, mamãe, não precisa disso não. Não, eu sei que tá corrido. Eu falei, precisa sim. Quando você faz isso, você acessa o seu filho. Você se derrama e fala assim, cara, meu pai pediu perdão. Cara, meu pai me ama mesmo. Então assim, pais, peça perdão. Tira um tempo para os seus filhos. Senta à mesa. Tem pai que não sabe qual é a comida preferida do filho. A cor preferida. Só sabe que ele quer um iPhone. Do tempo, tá, menino, eu vou trabalhar, vou te dar. E às vezes ele nem quer aquilo, às vezes ele quer chamar a atenção para algo maior. Eu sei disso porque isso acontece, isso chega no meu celular todo dia. Tia, eu posso conversar com você? Eu falo que eu tenho pais parceiros. Ei, quando eu tenho um pai parceiro, tu é doida, Dani, é bom demais. Então, assim, pais, sejam pais, mas também sejam transparentes aos filhos de vocês. Porque isso é muito importante para você acessar o coração dos seus filhos. Para os adolescentes, o que eu deixo? Cria uma identidade em Cristo. Quando você cria uma identidade em Cristo, você não precisa de nada para te auxiliar. Como um vapor, como uma droga, como uma bebida, como uma prostituição. Como todo dia você está com uma menina diferente, porque você não tem identidade, aí todo dia você quer uma menina diferente. Ou, como você não tem identidade, todo dia você quer um menino diferente. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, guarde ele. Eu falo assim, que eu oro isso todos os dias para minha filha. Ela namora, já vai fazer 3 anos. Eu ministro isso na vida da minha filha, que a minha filha seja mulher de um único homem.
de um único, que é para realmente namorar, casar e ficar até que o Senhor decida escolher, colher um. Eu morro de felicidade, orgulho e uma invejinha branca da minha cunhada, Jo. A Jo, ela é minha amiga de infância. A Jo foi a amiga que me amou, independentemente se eu chutava ela ou não. Por isso que eu falo que quando o Senhor mandou eu amar a minha discípula, o Senhor falou, teve pessoas que te amou, tô sendo ruim. E a Jo é essa pessoa. A Jo é minha amiga de infância, de adolescência. Foi uma das amigas mais incríveis que eu tenho e ela é minha cunhada hoje. A Jo, ela teve o meu irmão como namorado. Se ela teve outros namorados, mas namoro de crente é algo muito limitado, graças a Deus. E ela casou. Meu irmão foi o único homem que ela teve. E isso é até que a morte se separe e o Senhor resolva colher um. Eu acho isso tão massa. Eu acho isso tão incrível. Quando a pastora Odailda conta isso também, eu falo assim, cara, e eu almejo isso para as minhas adolescentes. Para qualquer adolescente, sabe? Para qualquer adolescente. Porque deve ser algo muito incrível, Dani. Você contar assim, quantos namorados você teve? Não, eu só tive um e casei com ele. E o mundo prega o quê? Ai, que pai, e tu é feliz. Muito feliz. Sabe por quê? Porque você, adolescente, resolveu criar uma identidade em Cristo e ser a diferença que Jesus chamou você para ser. Isso mesmo. E isso é ser diferente, e isso é ser feliz. Porque quando você se sujeita ao vapor, à droga, à prostituição, a todo dia, isso não é liberdade. Isso é prisão. E eu te chamo a você se desprender disso. Sabe por que é prisão? Porque você fala, eu vou porque eu preciso de ser feliz. E você, quando tem a identidade em Cristo, eu sei que eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Isso é muito incrível. Muito incrível. Eu tenho meninas na cela assim, tia. Eu tenho algumas que já estão namorando. Eu tenho umas que quando fala assim, tia, eu preciso falar com você. Eu já sinto um frio assim na minha coluna, porque eu tenho ciúme. Minha menina é como se fosse a minha filha Dandara, sabe? Uhum. Eu falo assim, peraí, o que é, hein? Não, peraí. Cara, me prepara aqui o que é. Inclusive, 2 vezes me dá, quarta-feira que eu não conto no encontro de celulão, veio me dar umas notícias, né? E eu já pensava que era pro lado de namoro. Peraí, gente, que eu não tô preparada, não. Não, tia, calma, não é isso, é isso. Eu, ai, que alívio. Porque, cara, não dá. 2 adolescentes namorar o quê? 2 carentes juntos. É. Vai dar o quê? Eu já tive experiência disso, o que que deu? Eu falei assim, cara, então assim, Dani, o que eu deixo pra você? Que você crie uma identidade no Senhor. Porque você criando uma identidade... o que é criar essa identidade no Senhor? Procura saber do Senhor. Procura buscar o que o Senhor está falando. Criar identidade. Não, porque essa vai para as meninas. As meninas pensam que servir ao Senhor é andar com a burca, né? E que ser feliz é andar pelada, né? Não, eu sou feliz assim. Cara, quando tu é pedra de tropeço na vida de alguém, tu tá fazendo o outro pecar. E aí tu ainda vai colher o pecado que tu fez o outro, porque tu vê umas meninas entrando na igreja, que eu falo assim, coitado dos irmãos hoje, se essa menina sentar na frente dele, eu fico, Senhor, tampa a visão do irmão. Se ele for casado, que a irmã tenha sabedoria e não julgar o coitado do irmão, porque, né? Ou seja, eu uso outro termo, eu não uso, lá na cela, eu não uso o termo pedra de tropeço, não, eu uso funcionário do diabo mesmo. Aí eu falo assim, hoje você foi com excelência. Ganhou estrelinha dourada. Porque vai com uns trem aqui, tampando aqui. Cara, você pode ser da hora, usar um tênis, uma saia, uma calça, uma blusa. Isso é muito da hora. E a pessoa que legal, não. Ô, irmã. Ô, querida. Vigia. Vigia, não seja funcionária do diabo, não. Fala, Senhor, e aí? Se eu cair no chão hoje, vai mostrar o quê? Né? Você não precisa. Adolescente, deixa eu te falar aqui. Meninas, vocês não precisam chamar a atenção de ninguém com o corpo, se você já tiver o brilho do Espírito Santo. Eu nunca vou deixar de dizer.
Mateus 5, 13, 14 diz que você é sal da terra e luz do mundo. E se você é, você vai usar o seu corpo para ser sal da terra e luz do mundo. E não pedra de tropeço na vida de alguém. E se o seu objetivo é chamar a atenção de alguém, chame a atenção de Jesus, cara. Que ele te dá tudo. Ele te dá o príncipe que tu quiser. O homem mais lindo que tu quiser. E que vai te amar como Deus ama a igreja. Agora, se tu tá aí se expondo igual uma boneca de vitrine, né? Boneca de vitrine, Dani. Todo mundo passa e olha. É. E geralmente a gente vai lá, pega na roupa, né? Passa a mão assim. Olha, que legal. Olha, passa a mão e não leva. E às vezes nem leva. Poxa vida. Eu falo mesmo assim. O meu recado, assim, para vocês, para os pais ter um tempo de qualidade com seus filhos, se exponha a eles. E se tiver que pedir perdão, peça. Não é porque você é pai que você não vai fazer isso. Faça isso. E se você é adolescente, menino, não é porque a menina está ali se esfregando em você que você vai cair em tentação. Se você é a imagem e semelhança de Jesus, a palavra do Senhor diz que se você resistir ao pecado, o diabo foge de você. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. É isso que a palavra diz. Então, assim, se você resistir, vai sair. Ai, tia, o menino tem muito disso, né? Mas vai dizer que eu sou gay e tu vai provar que tu é gay só se tu pegar meio mundo de menina? Não, não é assim que se prova. Prova que você é um garoto de Jesus. Um menino, um homem de Jesus. Sendo diferente. Tu quer provar que tu é homem? Prova para Jesus. Mostra que tu é sal da terra e luz do mundo. E é. Caraca, mano. Que série de adolescente é essa? Meu Deus do céu, velho. Ramingle, aí o Jânio Rotten e agora a Keilo. Keilo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço. Eu e o Mike ficamos lisonjeados de te receber aqui, tá? Amém. E, cara, é isso, mano. A série tá mano, top demais, velho. Cada episódio aqui é um aprendizado muito, muito massa, sabe? Quase esse aprendizado é muito incrível, porque me lembrou algo que o Michael pediu para me citar, que quase eu perdi isso. Em 2009 eu passei por um problema de saúde muito grande. Eu acho que eu morri umas 2 vezes e ressuscitei. Uhum. Eu comecei a sentir umas dores em 27, 28 de janeiro, mais ou menos, de 2009. E eram dores constantes, né? E aí eu precisei passar por uma cirurgia. Não foi fácil essa cirurgia, de jeito nenhum. E eu passei de janeiro até 11 de setembro. Eu lembro a data 11 de setembro porque foi o dia das Torres Gêmeas da queda. E aí eu peguei e fui umas 3 vezes para fazer a cirurgia, não consegui. Eu tomava morfina, chegou o dia de eu tomar 2 doses de morfina e não parar a dor. Eu senti umas dores constantes, eu fiquei pesando 47 quilos. E eu sei, naquele dia, Dani, teve um dia que a minha mãe, na beira da minha cama, orando, eu ainda não tinha voltado para Jesus. Mas nesse dia, eu falei assim para o Senhor. Falei, Senhor, se eu te aceitar, o Senhor me leva, eu não aguento mais. Pesando 47 quilos, porque tudo que eu comia voltava. Meus filhos pequenos ainda, eu falei assim, se eu te aceitar, o Senhor me leva? Mãe, ora pro Senhor me levar. Pede Ele para me levar. Eu não aguento mais isso aqui, tem muita dor. Dói muito, mãe. Era uma dor constante que, às vezes, eu me tacava na parede para sentir uma dor diferente. E minha mãe me segurava. E aí fui para fazer a cirurgia num dia, não deu porque me deu diarreia. Não podia fazer cirurgia. Fui no outro dia, não deu. Comecei a tentar fazer cirurgia, nada, e com dor constante. Com isso, ficou descoberto que eu estava com apêndice já há quase 1 mês estourada.
Todo mundo diz que quando a apêndice estoura, você morre ali, né? É. Dani, quando a apêndice estourou, se eu te disser para quem eu prestava serviço, você vai ficar assim, A primeira vez que eu senti a dor constante, eu cuidava do seu sobrinho, o João Pedro. João Pedro. Era BP. E eu sentia a dor constante, eu estava na cozinha fazendo almoço. E aí eu comecei a sentir aquelas dores, saí de lá, não dei conta mais de trabalhar, e correndo atrás, tudo, fiz os exames, a apêndice estourada, tem que fazer a cirurgia, e a cirurgia não vinha, uma coisa levava a outra, e foi muito ruim. E até que eu consegui a cirurgia. Foi 11 de setembro de 2009, eu fiz a cirurgia. Fui pela manhã para o Iraci, mas lá só me abriram. Não deram conta. Tinha muitos tumores. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha muitos tumores na minha barriga. No que o doutor cortava um, estourava outro. As minhas vísceras ficaram todas aqui, viraram um bolo. E aí o doutor só me fechou. Só fechou. Eu fiquei 7 dias sem comer nada. O meu desejo era tomar um leite com café. Eu amo leite com café. E tomar banho, lavando a cabeça assim, penteando o meu cabelo. Coisa simples, simples, simples. Mas o que eu mais queria, o meu sonho, quando um médico entrava na sala, eu posso tomar um leite com café? Não, dona Keila. Eu posso tomar um leite com café? Não. Só podia comer gelatina. Eu não como gelatina, gente, mas eu não gosto. Só podia comer gelatina. 7 dias. E aí, consegui, abriu, fechou, me mandaram pro regional. Ficou tão assim que eu passava por ultrassons e ultrassons, ninguém entendia. A assistência social me chamou, psicólogo me chamou, porque pensou que eu tinha feito algo errado. E aí ninguém podia saber nada. Eu falei, não, gente, é tudo que tá aí, eu também não sei de nada. Aquele dia eu pensei que eu ia morrer. E eu acordei. Quando eu abri o olho, eu vi uma luz. E eu falei assim, será que eu tô no inferno ou no céu? Dani, até chega engraçado. Eu lembro da televisão ligada, tava na novela. Falei, vixe, tô no inferno, que tá passando a novela. Foi muito assim, mas aí quando eu abri, olhei, falei, obrigado, Senhor. Em toda oração que você vê eu fazendo, eu vou louvar muito o Senhor em gratidão. Porque quando eu lembro daqueles 10 cegos e só um voltou, eu falo assim, cara, Senhor, obrigado. A gente aprende a orar quando você é grato. Quando você é mais grato do que quando você é mais pedinte. E aí, Dani, eu abri o olho e falei, tô viva? Olha, não, é uma televisão. No inferno não tem televisão, deve ter novela, mas não tem televisão. Eu olhei, fiquei mais 7 dias sem comer, almejando pelo um café com leite. E só vinha gelatina. Gelatina de... E de morango. Eu não gosto muito de morango. Não tem outro sabor. A de limão eu até gosto. Beleza. Aí até que, quando me liberaram, que chegou, lá é todo nutricionista que passa. Dani, quando chegou aquele pão, com aquele café com leite. E aí as minhas colegas de quarto viu que eu tinha tanta vontade. Ei, Dani, eu peguei assim, parecia assim que eu tinha, moço, não sei quantos dias de fome. Eu virei assim, o ato mais simples da vida, que era tomar um leite com café e pentear o cabelo. E às vezes, adolescente, tu tem tudo e não é grato por nada. Quando você vê a vida passando aqui, porque eu vi minha vida passando. E eu falei assim, Senhor, eu peço Senhor, Dani, até hoje, para não me deixar de esquecer aquelas dores. Parece que quando eu fecho o olho, eu lembro da dor. Não me deixar esquecer. Porque foi aquilo que fez eu estar hoje onde eu estou discipulando as minhas meninas. E quando passa algum momento na minha cabeça para mim desistir,
Eu lembro daquele dia que o seu Senhor me deu aquela oportunidade de estar tomando hoje o meu leite com café e penteando o meu cabelo. É porque eu tinha que cumprir de trazer um pouquinho do céu na terra para as minhas meninas. É coisa tipo de auto se testemunhar, né? Isso. E a gente tem que ter essa cultura também de auto se testemunhar com nossos próprios testemunhos mesmo. Isso, de falar Da o que o onde, Senhor tem feito. da onde Deus tirou nós, né? E o massa que eu tô olhando aqui no script, isso não tava. E quem ficou no final pegou a cereja do bolo. Pegou a cereja do bolo, viu? Não tava, era isso. Que E não pode achar. eu quero agradecer vocês pelo convite. Realmente foi leve, como as minhas meninas disseram que ia ser. Fazer as coisas, por isso que eu digo, fazer as coisas quando você chama Jesus para fazer, não precisa você pecar. Porque um ambiente desse, com pessoas como vocês, como amigos de Jesus, eu nunca me imaginei na vida, tá? Eu acho chique isso aqui, cara. Não, e nós, até hoje, nós terminamos. Que eu assisto o podcast, aí eu fico assim, nossa, que legal, eu gosto de ver, sabe? Aí eu, caraca, eu até tirei foto, mandei pra vídeo no grupo. Gente, olha aqui, gente. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? A xícara, as mesas da cadeira, gente. Cara, nós estamos... Ai, gente, eu tô fingindo costume, tá? Mas enfim, obrigado, que Jesus continue a usar vocês poderosamente. Ah, velho, isso daí é tipo, nós também quando termina, nós vai um pro outro e... Cara, mais um, mano. Acho que já é o 9º, 10º, já perdi até as contas. Eu falei pra ele, mano, nem marcou quanto que é, mano. E tipo, cara, muito obrigado, a tua presença aqui, velho. Ai, gente. A história dessa daí tem que ser espalhada pro mundo todo, né? Um testemunho desse. E adolescente que talvez não me conheça, que estiver assistindo, tiver oportunidade, quiser conversar comigo, eu tô aqui. A gente bate uma ideia legal. Conversa legal. Vou sempre estar deixando aqui embaixo que o nome e o arroba lá do Instagram, né? O teu, acho que o Instagram é aberto. Manda um direct. É aberto. Manda um direct lá e já conecta já. E é isso, Keila. Obrigado. Eu que agradeço, Dan. Ah, isso foi top demais. Tipo, foi surpreendente, que eu também nem tava esperando esse final aí. Muito bom. E, cara, é isso. Deus surpreende a gente, né? É isso, surpreende a gente. Cada vez mais a gente tá... E agradeço muito vocês. Nessa labuta aqui, e é isso. E você que acompanhou até aqui, muito obrigado, né? Curta, comenta, compartilha. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E é isso, fica com Deus e um abraço. Só sabe que ele quer um iPhone, do tempo pra mim, vou trabalhar, vou te dar. E às vezes ele nem quer aqui, às vezes ele quer chamar pra tentar algo maior. Não sei dizer porque isso acontece, se chega no meu celular, eu posso conversar com você. Eu falo que eu tenho pais parceiros. Ei, quando eu tenho um pai parceiro, tu é doida, né? É bom demais. Então assim, pais, sejam pais, mas também sejam transparentes com vocês. Porque isso é muito importante para você acessar o seus filhos. Para os adolescentes, o que eu deixo?